Olá, meu irmão, minha irmã, graças e paz. Essa é uma aula bônus. Você que está acompanhando a série Apocalipse aí, você vai ter uma aula bônus do livro de Daniel, capítulo 7. Porque o livro de Daniel, capítulo 7, está muito ligado com o Apocalipse, especialmente Apocalipse 17, que fala que os reinos dessa terra, em algum momento, os governantes, 10 governantes, que podem ser literais ou podem representar os 10 mais poderosos do mundo, estão juntando o seu poder para entregar para um homem que vai ser o anticristo. Então, Apocalipse 17 vai falar muito disso. E Daniel, ele tem uma visão. Na época de Nabucodonosor, ele tem uma visão que eu quero explicar essa visão, para que a gente possa entender a questão das bestas, o que essas bestas... Porque no Apocalipse vai falar da besta do mar, da besta da terra. Essas bestas, na verdade, elas não saem do aleatório. Eu acho, não foi aleatório, é uma literatura apocalíptica, como na aula 1 é falado, mas Daniel é uma base. João bebeu do conteúdo de Daniel que escreveu isso. Então vamos lá, eu vou ler Daniel 7, tá bom? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões lhe passaram pela mente quando estava deitado na cama. E ele escreveu o seguinte resumo de seu sonho. Daniel disse: na minha visão durante a noite, eu vi os 4 ventos no céu agitando o grande mar. Quero fazer uma pausa aqui. Daniel tem uma visão à noite e ele fala dos quatro ventos, ou seja, quando ele fala dos 4 ventos, ele está falando da totalidade. A Bíblia vai comparar o Espírito Santo ao vento, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que Deus vai mexer no grande mar. Apocalipse 17:15, se eu não me engano, ou 17:19, você pode procurar aí direitinho, vai falar que o mar é a multidão de pessoas, tribos, raças e línguas. Então, esses 4 ventos, na verdade, profeticamente, estão mostrando para Daniel o que vai surgir no meio dos povos. Então, Daniel está tendo um sonho na época do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, e aí ele tem esse sonho, e ele vê do mar, que representa os povos, as nações, saindo algumas coisas, e a gente vai ver juntos aqui. Na minha visão, durante a noite, eu vi 4 ventos agitando o céu e o mar, e 4 grandes animais ou bestas, em algumas versões, diferentes uns dos outros subiram do mar. Ou seja, essas bestas, elas emergem do meio do mar. Apocalipse 12, no último verso, vai dizer que existe uma besta que emerge do mar, que nós já falamos que é o anticristo. Aqui são reinos que vão surgir do meio dos povos, que são reinos também anticristãos. Nesse caso, Cristo ainda não tinha vindo. Eram reinos que os seus valores eram contra os costumes do povo de Deus. Então diz assim o texto bíblico. A seguir eu vi aí veio, verso 4. O primeiro animal parecia um leão e tinha as asas de uma águia. E eu o observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido no chão. Firmou-se sobre os 2 pés como homem e recebeu uma mente de homem. Esse primeiro reino vai ter a explicação de quem ele é, tá? Essa primeira besta aí. A seguir vi uma segunda besta, que é um segundo reino que está sucedendo um reino, tá? A seguir vi uma segunda besta, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na sua boca, entre os dentes, ele tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne você puder. Depois disso, vi um outro animal, que parecia-se com um leopardo. Nas suas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal, ou essa besta, tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão, durante a noite, eu vi um 4º animal.
aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Este animal era diferente de todos os animais anteriores, e ele tinha 10 chifres. Lembra dos 10 reis? Enquanto eu considerava os chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e os 3 primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e a boca falava com arrogância. Enquanto eu olhava, os tronos foram colocados e os anciãos de dias tomaram assento. A sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã pura. O seu trono era envolto em fogo. As rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saíam rios de fogo. Milhares de milhares serviam-lhe, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que esse animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Dos outros animais foi tirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão durante a noite vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens, e ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória, reino, todos os povos, nações e todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. A interpretação do sonho. Eu, Daniel, fiquei agitado no meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizavam. Então aproximei-me dos que estavam ali e perguntei-lhes o significado de tudo que tinha visto. E eles responderam, dando-me a interpretação. As 4 grandes bestas, os 4 grandes animais, são reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os demais, o mais aterrorizante, cujos dentes eram como dentes de ferro e cujas garras eram como bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteando tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava arrogâncias e cujo aspecto era maior do que os outros chifres. Enquanto eu observava esse chifre, que guerreava contra os santos e os derrotava, até que um dos anciãos de dias veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é o 4º reino, que aparecerá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, outro reino se levantará, que será diferente dos primeiros reis, e ele abaterá os 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá o seu povo santo, e tentará mudar as estações e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder, a grandeza dos reinos que há debaixo do céu serão entregues nas mãos do povo do Altíssimo. O reino deles é um reino eterno, e todos os governantes obedecerão e lhe obedecerão. Este é o fim da narrativa. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu. Contudo,
guardei essas coisas comigo. Bom, esse é um texto maravilhoso, lembrando que quando Daniel tem essa visão, ele está ainda no reinado babilônico, e quando a gente olha para cá, a primeira coisa que a gente precisa saber, Deus controla os tempos. Eu tenho andado muito inquieto com muitas coisas que eu tenho visto. Eu tenho visto a igreja do Brasil se tornar mística. Eu tenho visto os falsos profetas aumentarem. As pessoas preferirem o barulho de movimentos humanos do que a própria palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus não sacia o coração dos homens. Hoje o que sacia o coração dos homens é entretenimento da igreja. Seja por meio de misticismo, seja por meio de manifestações de poder, seja por meio de coisas triviais. Hoje a cultura do shopping center, igreja, surgiu. Não se procura mais uma igreja fiel, procura-se uma igreja animada, uma igreja onde tem gritos de euforia, mesmo quando o povo de Deus deveria estar chorando de tristeza por tudo que está acontecendo. Hoje se procura e se busca avivamentos em movimentos humanos. E eu vou dizer, carroça vazia faz muito barulho. O som que precisa nortear a igreja não é a voz de um pastor, não é a voz de um profeta, é a voz da palavra de Deus, pura e simples. É a fidelidade ao santo. E nós estamos vendo hoje uma igreja se distraindo. E Daniel tem uma visão lá no tempo da Babilônia, e aliás, Daniel esteve na Babilônia sem nenhuma igreja e não se corrompeu. Hoje vê-se igrejas corrompendo-se, vê-se briga por poder, vê o prestígio de uma igreja está em sua popularidade, só que Jesus disse que nós não seríamos tão populares. Os nossos discursos não seriam tão populares. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando Daniel tem a visão, ele vê reinos que oprimiram a igreja, com algumas exceções. E um dos primeiros animais, o primeiro animal, que era um leão com asas, ele representa a Babilônia. E a Babilônia ela foi perdendo a sua força. E ela caiu de acordo com o Império primeiro persa. Depois, por que esse urso que vinha depois tinha 3 costelas? Porque o Império Medo-Persa teve 3 grandes reis. E Daniel vê o primeiro império que comandou globalmente a Babilônia. Aí depois da Babilônia veio o império que comandou com 3 grandes reis, que é o Império Medo-Persa, Pérsia, e depois a Medo-Pérsia que se uniu. Era o urso que comia carne com seu poder e despedaçava todas as coisas. Aí depois desse império, veio um outro império mundial, todos eles, tá? São impérios que perseguiram a igreja. Aí depois veio o império grego, que é o leopardo. Só que eles tinham 4 asas, e Alexandre o Grande, que era o responsável pela Grécia, e que ficou muito pouco tempo, ele tinha 4 generais. Quando ele morreu, essas 4 asas tomaram conta disso. Aí depois do Império Grego, veio o Império que despedaçava tudo, e que é o Império que é uma base para o que o Anticristo vai ser, que é o Império Romano. Os romanos, eles foram esse império que era de ferro e tudo mais. Mas aí ele vai descrever que um tempo depois, 10 reis, aí você pode ir para Apocalipse 10, você vai ver que 10 reis, eles vão dar poder a um pequeno chifre. Esse pequeno chifre é o anticristo, que vai falar palavras arrogantes contra Deus, que vai perseguir os santos e a igreja, e vai vencê-los. Daniel está dizendo isso, embora Daniel está afirmando que o reinado desse iníquo, ele dura pouco tempo, mas o da igreja é eterno. Por isso nós temos que resistir até o final. Por isso nós temos que, como igreja, entender que no final dos tempos as coisas não vão ser tão fáceis. Eu estava lendo Jeremias, a maioria dos profetas eles diziam paz e segurança, está tudo tranquilo,
né? Mas o Jeremias, que era o profeta de Deus mesmo, ele falava, não tem paz, não tem segurança, vocês estão vivendo errado. E eu quero dizer, irmãos, com todo cuidado, tá bom? Não adianta dizer um cristão e viver uma vida toda errada, não servir a sua igreja, não servir a sociedade, não ser luz do mundo, não estar disposto a pagar preços altos para que o reino de Deus seja estabelecido. Daniel pagou preços altos, Jeremias pagou preço alto, Moisés pagou preço alto, Abraão pagou preço alto, você também deveria pagar. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos muitos serão enganados pelo anticristo. Muitos serão enganados. Está na hora de você procurar uma igreja parecida com a sua Bíblia, não com o barulho dos homens, não com a festa. Esses dias em casa eu estava ouvindo um carro de som e eu fiquei muito desanimado com isso. Venha para uma concentração de milagres e de fé, como se os homens pudessem controlar o sobrenatural. Deus cura, sim, Ele cura, mas Ele cura quem Ele quer, mediante a oração de santos anônimos até. Hoje, sabe por que existe tanto pastor que oprime ovelha? Porque a ovelha não entendeu que o pastor, a função dele é cuidar do rebanho, guiar o rebanho por meio da palavra. Ele não é um empregado da igreja, mas ao mesmo tempo ele é um servo da igreja, mas ao mesmo tempo ele cumpre um chamado e você cumpre o seu chamado. Se todos se juntassem com isso, e Daniel, ele cumpriu a parte dele. Daniel, ele teve visões, revelações, e cabe a eu e a você pensarmos da mesma forma. E aí o texto vai dizer que no final dos tempos, os reis da terra vão se unir para dar poder para o anticristo, que é exatamente o que Apocalipse 10 fala. E nós estamos vendo um mundo que está se juntando para dar poder para um homem só. E esse homem vai tentar fazer de todos os... vai tentar ser um rei, vai ser um rei para toda a humanidade. Um rei ou uma pessoa muito popular, uma pessoa que vai trazer fins às guerras, que vai tentar cuidar do mundo inteiro. Fique atento. Nós não podemos ser pegos desprevenidos. Até porque Jesus não volta antes da ascensão do anticristo, tá? Isso está em Tessalonicenses. O anticristo vai ter que aparecer para que Jesus volte. Que Deus possa nos dar muita sabedoria, no nome de Jesus.